Salve galera, tudo bem? Estamos aqui para apresentar o nosso primeiro Impulsecast da Impulse São Paulo. A ideia desse podcast é levar para vocês uma informação de uma forma bacana, tranquila, legal e principalmente informação necessária para que a sua vida seja mais fácil, mais tranquila, mais gostosa, mais prazerosa, enfim, só coisas boas. E para esse primeiro papo, trouxemos aqui nada mais, nada menos que Paulo Giacomini. Seja bem-vindo, que tem uma história muito bacana aí de luta, de conhecimento, de muita coisa boa que ele vai falar pra gente. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você, meu xará. É um prazer estar aqui com a Impulse. É um prazer estar aqui inaugurando esse projeto aí novo do Impulse. É muito bom. Obrigado A honra é nossa, pela obrigado honra. por ter vindo. Fala um pouquinho de você, Paulo. Eu tenho 63 anos, sou jornalista, mestre em formação e comunicação em saúde. Tenho HIV já há 40 anos. Setembro fez 40 anos, setembro passado. E estou aí na luta, né? Sou um dos fundadores da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Sou fundador também da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS. Sou cofundador estatutário do Centro de Convivência EdLei, que é um espaço, primeiro espaço para usuários de drogas do Brasil e da América Latina, um espaço de convivência para usuários de drogas, para refletir, conversar sobre o seu uso de droga, ou, enfim. É isso. Eu sou essa pessoa aí que sou um trovão, um relâmpago, um demônio. Mas um demônio que já ajudou muito a comunidade em várias questões, inclusive não só com os textos de conhecimento dele, mas com esse histórico aí que já deu para perceber que é um histórico poderoso. E exatamente por essa questão que ele citou, parada, é o tema da nossa conversa de hoje. A Parada LGBT de São Paulo trouxe como tema envelhecer. E a gente vai fazer um recorte aqui desse envelhecer e falar um pouco de como é envelhecer com HIV. Pela primeira vez, nós estamos tendo uma geração que está envelhecendo com HIV. Então, por isso, a gente te convidou para contar as suas experiências, suas perspectivas. Eu te confesso que envelhecer não é nada fácil. Se a gente não tem, se está envelhecendo, para mim, pelo menos, não está sendo nada fácil. Mas, como eu cheguei até aqui, vamos lá, né? Vamos envelhecer, vamos em frente, sempre em frente. É muito, para mim, é bastante difícil, né? E eu tenho, no serviço, eu me trato já há 30 anos, desde 96, janeiro de 96, agora, o ano que vem, em janeiro, vai fazer 30 anos que eu me trato no Centro de Referência e Treinamento em IST-AIDS, que é a sede do Programa Estadual de AIDS de São Paulo, e que é de onde saem as políticas públicas, né, em HIV e AIDS. E eu estou com 63, desde os 45, 50 mais ou menos, eu tenho dito para minha médica, nós precisamos de um geriatra, porque o HIV é um vírus degenerativo. Isso significa que o envelhecimento da pessoa com HIV ele é mais rápido, né? A gente tem, por exemplo, eu estou com 63, mas as minhas condições físicas são de uma pessoa de 83. 15, 20 anos, mais ou menos, de diferença aí. Claro que, e aí ainda gravado por eu não fazer exercícios físicos regularmente, ser fumante, é, usar álcool e tal. Eu sou um Robin Hood da AIDS, né? Aquele que não consegue roubar dos ricos para dar aos pobres, mas estou lá reivindicando e é muito bom para mim reivindicar em causa própria, porque não é só na minha causa, não é só para mim.
que eu reivindico as políticas para todas as pessoas, né? É, quando então eu tento venho pedindo um geriatra, né? O CRT atualmente está estudando, trabalhando uma linha de cuidado para as pessoas vivendo com HIV com mais de 50 anos, né? Porque eles entendem ali que a velhice ela vem um pouco antes, né? Os sintomas da AIDS, né? Quando apareceu a doença, né? Que é a consequência do HIV não tratado, por exemplo, são sintomas, né? A doença se apresenta em jovens gays masculinos, né? Em jovens gays brancos nos Estados Unidos no começo dos anos 80, com sarcoma de Kaposi, com pneumociste carini, né? Com doenças mesmo já para pessoas idosas. Então, uma pessoa, os 5 casos lá que o CDC trouxe em 1981, né, nenhum deles passava de 35, 40 anos. Né? Nenhum chegava a 38 anos. Né? E todos com doenças já de pessoas idosas, né? De pessoas mais debilitadas. Né? Então, né, em sua saúde, em sua condição física, né, o sarcoma de Kaposi, a pneumociste carini, eu não me lembro exatamente mais quais eram as outras doenças, mas citomegalovírus, né? Então, são doenças já próprias, não de quem tem AIDS, mas são doenças então, de pessoas idosas, né, que De quem vão já tem estão o sistema imunológico já mais mais comprometido, né? comprometidas, O que acontece exatamente. naturalmente com a idade. Então a gente tem aí, no caso das pessoas que vivem com HIV, uma tendência a um comprometimento maior desse sistema imunológico. Exato. E aí a gente precisa, com 40 anos, no meu ponto de vista, já trabalhar a questão da velhice, né, do envelhecimento com HIV, para que, quando a pessoa com HIV chegar aos 60, 65 anos, ela tenha uma qualidade de vida ok para ela, como uma pessoa normal, assim, normal não, opa, como uma pessoa saudável de 60, 65 anos, igual a qualquer pessoa sem HIV, sem AIDS, se tratando, né, e se cuidando da sua saúde. Isso é muito importante, né? Essas políticas que propõem a regeneração do indivíduo, né, que tem HIV, da pessoa com HIV, é muito importante para a qualidade de vida dessa pessoa. Né? Então, um geriatra com 45 seria o ideal. Numa primeira consulta, com 45, seria ideal uma primeira consulta para ver como está a situação daquela pessoa, em que fase do envelhecimento ela já está nessa idade. Eles dizem 50 a mais, eles são os especialistas. Eu sou só uma pessoa que vive aí há 40 anos com HIV e que me trato, me cuido na medida do possível e às vezes, do impossível. Mas é muito bom que a gente tenha políticas e temos que ter essas políticas de atenção à saúde mental, à saúde física das pessoas com HIV, que somos a primeira geração que está envelhecendo, né, com HIV. O HIV agora é quase uma gripe que você trata, você diagnostica, e quanto antes diagnosticar, melhor, né? Sim. Porque quanto antes você iniciar o tratamento, mais rapidamente o teu organismo vai voltar a, a um organismo quase que como se fosse sem HIV, mas que vai te dar uma qualidade de vida
importantes para você seguir a sua vida como se o HIV fosse realmente uma gripe, né? E estando indetectável, né? Chegando zerar lá a contagem, a carga viral do vírus, né? A carga viral do vírus é horrível. A carga viral, né? A qualidade de vida é boa, né? Eu estou aí, eu que sou um maluco, um demônio aí branco, né? Estou vivendo até agora, né? Eu sou um cara que uso álcool, uso drogas e fumo, não faço exercício físico, estou aqui há 40 anos. Uma pessoa que não fuma, não usa álcool, não usa outras drogas, tem regularidade, atividade física regular, ela pode viver até, sei lá, até 100 anos, 104 anos, sei lá quanto tempo. Mas da mesma forma que o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, quanto mais cedo, maior a qualidade, melhor a qualidade de vida, melhor o desempenho na vida da pessoa, assim eu acredito no caso das pessoas envelhecendo com HIV. Né? Quanto antes a gente possa ter a disponibilidade de um geriatra, de profissionais de saúde especializados em cuidar de pessoas idosas, maior vai ser a nossa qualidade de vida, a nossa contribuição aí para a sociedade. Vamos poder trabalhar mais, recolher mais imposto, né? E vai ser bom para toda a sociedade. Sim, porque, inclusive o termo qualidade de vida, alguns anos atrás a gente nem discutia muito isso. Com essa questão que a gente está acompanhando o processo de envelhecimento da própria população mundial, claro, as tecnologias médicas também ajudam muito isso. Hã, o envelhecer, ele está sendo uma discussão mundial, Uhum. né. Sim, A questão de qualidade de vida está cada vez mais entrando no plano das pessoas desde jovem, elas planejarem a saúde delas a longo prazo. Na questão de quem vive com HIV, é só colocar mais um fator nessa equação, né, que ela também tem os cuidados próprios durante esse plano de envelhecimento para uma pessoa que vive com uma condição crônica, como muitas outras condições crônicas, sim. né, pessoas que vivem com diabetes ou com outras situações. Então, acredito que cada vez mais o serviço vai prestar atenção para esse planejamento de saúde a longo prazo, né. Agora que a gente está tendo essa geração longeva que está chegando com HIV agora, acredito que a gente está tendo uma conversa aqui para dar um start, um processo que já está acontecendo no centro de referência em outros lugares, desse planejamento de saúde a longo prazo. Ainda bem que chegamos nesse ponto, né, de já poder falar de quem vive com HIV em plano de saúde a longo prazo. Isso é uma vitória muito boa para. Muito. É muito boa, porque até pouco tempo atrás a gente não falava em envelhecer com HIV, era Falava em sobreviver com HIV, né. sobreviver, a sobrevida que tem a pessoa, né? Agora a gente fala de vida. Agora a gente fala de vida e a gente está falando de envelhecer com HIV, né? A ciência transformou o vírus numa influenza, né? Mas é preciso cuidado, né? Não só da minha parte, em estar tomando os medicamentos para poder envelhecer, inclusive, para poder chegar, desculpa, a essa idade, né? Então, para poder chegar a essa idade, eu preciso estar ok com a minha medicação, com o meu medicamento, com a minha saúde, mas também é preciso do poder público, da saúde como um todo, abreviar, né? Então, eu acho louvável que haja este grupo trabalhando essa questão dos 50 a mais, da linha de cuidado para as pessoas com HIV com 50 a mais, mesmo que para mim, individualmente, minha opinião seja 40, 45 anos, ok,
vamos trabalhar nos 50. Quem sabe daqui 5 anos eles não cheguem à conclusão que se trabalhar com 45 vai ser melhor ainda. Quem sabe daqui a 5 anos eles cheguem à conclusão que trabalhar com 40 vai ser melhor ainda, né? Então, é preciso atenção do poder público, é preciso também que a gestão das políticas de idoso, né, para idosos, elas entrem numa uma fluência com a saúde das pessoas com HIV, para que possa, possa haver uma integração, né, dessas políticas. Eu, por exemplo, se tiver que fazer uma endoscopia, vou precisar de uma companhia. Eu sou solteiro, sozinho, vou ter que encher um saco de um amigo qualquer, mas para ter essa companhia, eu preciso ter amigos, eu preciso, né, ter pessoas que eu possa. E caso eu não tenha nem amigos, nem ninguém para me acompanhar, tem pessoas com HIV, já idosas, que não têm filhos, amigos, que não têm ninguém. E aí vão. Quem vai, né, acompanhar essa pessoa num exame assim? A Secretaria do Idoso, né? Os espaços para a integração de idosos, né, ou a reintegração de idosos à sociedade. Então, essa integração, a conversa da saúde do idoso com a saúde do geral, ela tem que estar integrada, né? A saúde da população LGBT com a saúde do idoso, com a saúde da pessoa que vive com HIV, ela tem que estar integrada, né? A assistência social com a saúde tem que estar integrada, né? Porque tem situações e situações, né? Em cada pessoa, ela tem a sua especificidade, a sua questão individual, né? Única. E não é porque. E aí não é. Nós não estamos trabalhando com 300 mil, 5 mil, 2 mil pessoas. Não, pessoas com HIV envelhecendo. Não, nós estamos trabalhando com uma população envelhecendo, mas aqui no âmbito eu e você, estou eu, Paulo, com o Paulo conversando sobre pessoas vivendo com HIV. Com o meu médico, com a minha médica, com a gestão, tá a gestão conversando com o Paulo, com um grupo, encontrando então, não estamos falando do Paulo, não estamos falando desse ou daquele. Nós estamos falando de uma população, mas também estamos falando das pessoas, do ser humano. E essas pessoas precisam de cuidado, de carinho, de afeto, de humanidade do ser humano para outro ser humano. Acho que essa é uma questão crucial, não só para as pessoas vivendo com HIV, envelhecendo, não só para as pessoas LGBT que estão envelhecendo, mas para toda a sociedade, né? O Brasil está envelhecendo. A gente está tendo menos nascimentos do que poderia ter. E nós precisamos dos jovens aí para sustentar a previdência pública, a previdência privada, para trabalhar, para sustentar o Brasil, inclusive. Mas não só o país está envelhecendo, como o mundo também, mas também está sendo, com toda essa política, como a gente falou, de qualidade de vida, a vida útil, né, de trabalho das pessoas também está aumentando. A gente vê cada vez mais pessoas se aposentando e desenvolvendo outras atividades, continuando no mercado de trabalho. Uhum, sim. Exatamente nesse sentido de qualidade de vida. Está sendo um desafio para o mundo, Uhum, está sendo um desafio para o Brasil e principalmente para as pessoas que estão chegando na velhice com HIV. uhum, Então, claro, por ser a primeira vez que isso está acontecendo, é óbvio que é tudo inédito, é óbvio que os serviços estão se adaptando,
Mas pelo assunto que você levantou, acredito que a gente sai um pouco apenas da saúde física e também começa a entrar na necessidade da saúde mental e do acompanhamento psicológico das pessoas. Paulo, você acredita que seja também bastante importante, junto a tudo isso, desenvolver um programa não só de cuidado da saúde física, mas também da mental e da psicológica para acompanhar esse processo de envelhecimento? Não só para quem vive com HIV, mas para todo mundo da população que está envelhecendo? Sim, é fundamental a gente viu na Covid o quanto é importante, o quanto, a reclusão ali, e quanto a pandemia abalou, não só no Brasil, no mundo inteiro, a saúde mental das pessoas, em todos os âmbitos, né. A psicologia, a psiquiatria, o serviço social, todas as políticas que tiverem voltadas para qualidade da saúde mental de todas as pessoas, vivendo com HIV ou não, LGBT ou não, da população como um todo, é essencial para o indivíduo, para a população, para a comunidade, para a sociedade como um todo, porque a gente precisa estar bem para fazer bem. Se você não está bem com você mesmo, se você não tem condição de fazer um trabalho bom, um trabalho que você vai lá refazer. É, você deve ter passado por uma coisa, eu pelo menos quando eu era mais novo, já há 2.500 anos atrás, eu Nem ouvia tanto. muito quando a gente falava para algum amigo, para algum conhecido: "Por que você não vai num terapeuta, num psicólogo, né?". Era muito comum a gente escutar: "Ai, eu não preciso de médico de gente doida", né. Acho que a pandemia também ajudou muita gente a perceber a importância da terapia e do psicólogo no acompanhamento à vida como um todo. Não são pessoas só que possuem distúrbios que precisam de acompanhamento, né. A saúde mental ela tem que ser, acima de tudo, mantida, não apenas tratada. E ter um terapeuta ajuda nessa manutenção, para que você não venha a ter um problema. O de perto, ninguém é normal, Não. né. E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né. Eu sou um cara que como eu disse no início, sou um demônio, né. Eu sei a cama que eu preparei para mim, pra eu chegar na velhice. Eu sei a peste que eu sou, mas olhar conseguir olhar para si, mesmo depois de fazer alguma cagada, né, conseguir olhar para mim é importante para eu ver aonde eu errei, para eu saber quem eu sou. E eu só sei quem eu só consigo olhar para onde eu errei exatamente quando eu tenho alguma saúde mental em algum lugar guardado da minha vida. Então é necessário, né, eu fiz anos de terapia, de psicanálise, com psicólogo, a hoje ainda faço, e é por isso que eu consigo, em algum momento, olhar e ver alguma coisa que não está legal. Eu consigo olhar para dentro de mim e dizer: "Pô, pô, eu estou passando um momento individual bastante complicado, demasiadamente complicado. E se eu não tivesse essa ferramenta interna, né, se eu não tivesse a referência em saúde mental, não tivesse psicólogos e profissionais de saúde mental pelos quais eu já passei e pudesse olhar para mim e dizer: "Pô, Paulo, que porra é essa que você está fazendo com você mesmo?", eu não sei se eu estaria vivo ainda. Sabe, é só a gente conseguindo olhar para a gente. O psicólogo a gente fala lá, a gente, né?
mas é aqui, dentro de mim, que eu vejo quem sou eu, o que é que eu faço. E isso eu só tenho condição com acompanhamento de saúde mental, com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta, com psicanalista, seja o que for. Mas é preciso que a gente contenha um espaço interno para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente, né? E esse espaço interno quem me dá é o psicólogo, é o psiquiatra, é o psicanalista. Eu não sou doido. Eu posso até ser doido. Eu posso até ser é, é, completamente alucinado, mas eu tenho um espaço interno dentro de mim que eu consigo olhar para mim e falar: puta, que cagada, como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu consigo consertar, sabe? Porque faz bem para mim olhar para essa pessoa, para dentro de mim, olhar para essa pessoa que mostra para fora, às vezes, uma pessoa complicada, horrível, abusar, enfim. Mas que se eu consigo avaliar, pô, isso, pô, então vamos lá tentar consertar. Ou, deixa isso para lá. Ou, isso não vale tanto a pena assim. Esses são os pregos que eu coloquei na minha cama, deixa eles aí para me torturarem um pouquinho mais. Mas, Paulo, você já passou por bastante coisa, né? Que inclusive foram coisas que foram pautando a sua luta dentro de uma personalidade bem inquieta e Controversa, controversa que você polêmica. tem. Mas quando você começou a viver com HIV, os tratamentos eram outros, né? Ainda era meio sentenciado naquela época, né? Não tinha tratamento, né, Paulo? Que ano Eu, foi? foi em 84, eu tive o meu diagnóstico por anamnese. Nem o teste ELISA tinha no Brasil e em lugar nenhum no mundo. Ele surge em 85. Então você Né? viveu com a faca aqui em cima por bastante tempo, Não, né? eu recebi, o médico me disse, aproveita, a pessoa que me deu o diagnóstico me disse, aproveita a tua vida, porque você tem mais de 90% de chance de morrer, de ficar doente, e na hora que você ficar doente, você vai ter de 6 meses a um ano, 2 anos no máximo de vida. Então aproveita. E eu falei, bom, eu já estou aproveitando a vida, eu estou vivo. Então vamos lá fazer o que eu não fiz. Aí que eu fui estudar, aí que eu fui para a universidade, aí que eu fui e Foi desenganado, voltou, estudou, já passou por um monte de coisa e, né? estou Ah, passando de e tá novo. passando de Estou novo. passando de novo. Eu estou iniciando aqui. Isso ainda é difícil, porque eu estou começando, e talvez eu chore um pouquinho aqui agora, porque é muito sofrimento, é um sofrimento mental, interno. Eu já tive várias falências por uso de droga, por uso de cocaína. Nada se compara à falência monetária mesmo. Fora a falência mental e, enfim, todos os outros agravos, né? Todos os outros danos que o sexo químico, o chemsex, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, e que a gente usa, a maioria das pessoas conhece como sexo aditivado, né? Que é o uso de metanfetamina com GHB. A sensação, quando você faz com uma pessoa, com a pessoa que você é uma coisa incrível, é um prazer, é o nirvana. Mas isso de uma forma recreativa, né? Numa festinha, tal, não sei o quê. Mas na hora que você começa a fazer o uso de metanfetamina sem sexo, já não é mais recreativo. Procura um tratamento. Eu estou nessa fase aí, eu estou iniciando aí uma desintoxicação,
um tratamento, porque eu não posso colocar tudo que eu lutei em jogo e apagar o meu nome, sabe, dessa história. É muito sofrido. Eu peço desculpas, mas é violento isso para mim. Então, assim, eu até tive esse tratamento, aí estou iniciando. Tive a ideia de fazer um diário para mostrar para as pessoas esse sofrimento. E para ver se. Para as pessoas me acompanharem aí, para ver se torcem por mim, se torcem para o meu sucesso, torçam para eu morrer logo. Para ver se eu saio dessa e, sei lá, eu já fui exemplo para tantas pessoas. Vamos ver se eu consigo dar uma força aí para quem está aí, porque o que eu vejo, Paulo, é uma Tinalândia, sabe? Uma Cracolândia da metanfetamina, que a gente chama de Tina, alguns já estão chamando de PIN, que é como se usa em alguns outros países, mas, sabe, para que isso fique no âmbito recreativo e que, na hora que você estiver fazendo isso sem o sexo, que é uma coisa que a comunidade gay usa, presta atenção, não está recreativo mais. Você está fazendo sem sexo, não é recreativo mais. Você está tomando GHB para limpar a casa? Parou! Parou, amigo! Parou, porque o negócio está ficando sério. Isso é muito poderoso. É muito perigoso. Eu provoquei o programa estadual de AIDS um bom tempo, dizendo: olha, já experimentei, essa droga é violenta, porque o prazer é muito bom. E aí a gente está procurando na droga o prazer, o alívio para o sofrimento, esse sofrimento interno que você tem de sucesso e de fracasso, porque a gente não é só sucesso, a gente não é só fracasso, a gente não é só. A gente não é só um demônio, a gente não é só um anjo, eu não sou só um ativista, eu não vivo só com HIV. Não. Eu sou um ativista que vive com HIV, que uso droga. E é por isso que eu acho que eu sou um milagre, sabe? Da ciência, por estar vivo até hoje. Porque era para estar morto. Mas na Tinalândia eu não quero morrer, sabe? E eu espero que eu possa, com esse diário aí, que é uma ideia, mas que eu vou colocar em jogo, porque eu vou colocar, porque eu não sou um cara de meias palavras, eu não sou hipócrita. E aí, parodiando o Cazuza, hipocrisia, eu não preciso de uma para viver. Sabe, eu não preciso, eu preciso de uma ideologia. Eu quero uma para viver, sabe? E a minha ideologia é essa, né? Das pessoas gays, da comunidade LGBT, da comunidade das pessoas que usam drogas, das pessoas que vivem com HIV, para que a gente possa chegar na velhice. E na hora que estiver velho, na hora que estiver no leito de morte, dizer: que bom que eu vivi. Que bom que essa vida foi boa para mim. Que bom que eu pude fazer um trabalho legal e ajudar outras pessoas. Acho que isso é importante. Além de toda a história que você já fez, você está encarando um desafio para escrever mais uma, né? E vamos lá. Com certeza. Viver é isso. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta, Paulo. Você falou da questão do sexo aditivado. Hoje, no estado que você está na sua relação com a metanfetamina, existe sexo não aditivado? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Estamos aí. Eu
não sei, já me disseram que eu sou um dependente químico e que, igual um alcoolista, porque alcoólatra é politicamente incorreto, que não pode chegar ali no primeiro copo, já me disseram, você não pode usar cocaína. Talvez eu não possa usar mais a metafetamina com GHB, mas, sei lá, um baseadinho, será? Um baseadinho? Não sei, não sei, não sei. Paulo, obrigado acima de tudo pela tua sinceridade e tua coragem de falar da tua condição atual, né? Eu agradeço a oportunidade, Xará. E a gente vai estar junto com você aí nesse trajeto todo, Obrigado. te acompanhando e o que você precisar da gente também, não só a Impulse, pessoa Paulo, estamos Eu te aqui. agradeço. Eu que te agradeço. Porque essa trajetória que você está começando a caminhar agora, ela é importante para muita gente. Espero que seja para mim também. Aí vai ser uma mudança de vida. Mais um dos milhares de desafios que você já venceu na vida, Viver é isso, né? Um é desafio atrás enfrentar do outro. desafio. A vida tem que ser vivida e ela não é só alegria, ela não é só o filtro do Instagram. Ela é a vida sem maquiagem, sem filtro. É a vida louca vida. É como o pessoal diz por aí, né? Não te avisaram que viver é perigoso? Mas é gostoso, gente, é isso que importa. Paulo, estamos aqui para, acima de tudo, viver. Seja como for, não é isso? Então, esse primeiro Impulse Cash é pela vida, pela minha, pela dele, pela sua, pela de todos nós. Se vocês curtiram, manda sugestões, dicas pra gente e Viva a vida. viva a vida. Vivamos juntos. Obrigado. Obrigado, Obrigado. Paulo.